Senhor? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou falando, os irmãos vão prestando atenção por causa da chuva. Presta atenção aí. Glória a Deus. Hoje de manhã, irmãos, nós começamos a falar um pouco sobre os Salmos 37. E eu queria continuar essa noite. Então, se você puder abrir, por gentileza, embora o presbítero Adriano, por gentileza, vai colocar aqui no telão, Salmo 37, o versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Salmo 37. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo 37. Diz assim: não te indignes por causa das más pessoas, ou das pessoas que praticam a maldade, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles, maldosos e injustos, em pouco tempo secarão como capim, e como a relva verde, logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós falamos domingo, hoje de manhã, começamos a falar sobre esses 5 versículos, e eu expliquei, irmãos, que o contexto do Salmo 37 é justamente uma analogia, uma comparação que Davi está fazendo sobre o justo e o ímpio. Para nós hoje o justo seria os salvos, nós, e o ímpio seria o que nós chamaríamos de não salvos, os pecadores. E esse salmo, ele vem justamente fazendo essa comparação entre ser justo ou ser ímpio, o que cada um deve fazer, o que cada um receberá como recompensa no final de tudo. É mais ou menos esse o assunto, a proposta do Salmo 37. Eu comentei de manhã, no primeiro versículo, que diz: não te indignes por causa das má pessoas. Eu comentei de manhã que esse não se indignar, e esse não sentirmos inveja dos maldosos e injustos, é no sentido, irmãos, de não olharmos para as vidas deles e querermos fazer igual. É nós não observarmos como eles vivem e acharmos que eles estão sendo maldosos, que eles estão sendo injustos e estão lucrando com isso. E nós que somos justos, nós que somos salvos, nós que procuramos fazer do jeito de Deus, de repente achamos que estamos na terra, no ambiente terra, achamos que estamos numa situação inferior. Então a proposta é não seguirmos por esse caminho, não acharmos que os maldosos e que os injustos se darão bem no final, ao ponto de nós abandonarmos o caminho de Deus e querermos e desejarmos começarmos a fazermos igual eles fazem. É mais ou menos por isso. E quando de manhã eu disse, como está escrito, não te indignes, a palavra indignação, ela significa revolta, sentir ódio intenso e ira. Então não se indignar é nós não sentirmos ódio, não sentirmos raiva, não sentirmos ira pelos maldosos,
por aqueles que praticam a maldade. E eu também comentei que maldade, porque se aí diz para nós não nos indignarmos, não sentirmos ódio e ira dos maldosos, daqueles que praticam a maldade, maldade no contexto bíblico tem a conotação de fazermos, a maldade é fazer aquilo que moralmente é errado aos olhos de Deus. Todas as vezes em que uma pessoa, todas as vezes em que ela está fazendo algo moralmente contrário ao padrão de Deus, logo, esta pessoa está praticando a maldade. Maldade não é apenas, irmãos, matar o gato do vizinho. Isso também é maldade. Mas maldade no contexto bíblico é isso. É eu estar praticando algo que moralmente é desaprovado por Deus. Mesmo que a sociedade aprove. Mesmo que aquilo a sociedade aplauda. Mas e Deus? Se Deus não aprova, logo, moralmente falando, eu estou praticando a maldade. Então não devemos nos indignarmos, não devemos sentirmos ira, ódio, revolta pelos maldosos, por aqueles que moralmente estão praticando coisas que Deus não aprova. Mas também eu expliquei de manhã que ainda no versículo 1 diz para nós não nos indignarmos com as pessoas más, os que praticam maldade, mas também para não sentirmos inveja daqueles que praticam a injustiça. E inveja, irmãos, eu expliquei de manhã, estou só recapitulando. Inveja é eu desejar, inveja é eu querer aquilo que é do outro. Então o Adriano tem um celular e eu começo a desejar, eu começo a querer, eu começo a cobiçar o celular que o Adriano possui. Logo eu estou manifestando inveja. Mas inveja não é apenas isso, também é isso. Inveja é eu desejar o que o outro possui, também. Mas inveja também é eu desejar que o Adriano não possua o celular. Não é apenas eu querer o que o outro possui, mas é desejar que o outro deixe de possuir o que ele possui. Então a Bíblia está dizendo: não se indigne por aqueles que praticam a maldade, não sintas ódio, ira, revolta por aqueles que praticam a maldade, por aqueles que moralmente estão praticando coisas que Deus não aprova, mas também para que eu não sinta inveja, não deseje ter inveja daqueles que praticam a injustiça. Porque às vezes aqueles que estão praticando a injustiça estão se dando bem. Nem sempre, irmãos, a justiça terrena dará conta de punir aqueles que praticam a injustiça. E muitas vezes a pessoa está sendo injusta, pessoas às vezes ficam bilionárias porque estão sendo injustas, e o mundo dos homens nem sempre é capaz de puni-los, de fazer com que eles percam aquilo que eles estão adquirindo por conta de serem injustos. Tudo bem, mas existe alguém que está vendo tudo isso. Então, em resumo, é o versículo 1. No versículo 2, nós também falamos que diz assim: pois eles quem? Os maldosos e injustos, eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde, logo murcharão. Ou seja, porque vivem no caminho da injustiça, porque vivem no caminho da maldade, uma hora o boleto deles chegará. Uma hora eles arcarão com as consequências de estarem vivendo uma vida na maldade e uma vida na injustiça. Por isso que nós não devemos desejar ou querer seguir o mesmo caminho que os maldosos
e o que os injustos. Porque ainda que aparentemente eles possam estar se dando bem, tem prazo de validade, tem data de vencimento, uma hora a conta deles poderá chegar. Então daí o porquê não ficarmos nos indignando e nem sentindo inveja. Eu anotei assim, vou recapitular: o prazer, o sucesso daqueles que desprezam ao Senhor tem data de vencimento. No final, maldosos e injustos irão para uma eternidade sem Deus. Todos que insistem em andarem pelo caminho da maldade e da injustiça colherão no tempo apropriado as consequências do caminhar contrário à vontade de Deus. E aí lemos alguns textos sobre isso, mas eu não vou ler, senão eu vou repregar tudo que eu preguei de manhã. Agora eu vou para a matéria nova, versículo 3, Salmo 37, versículo 3. Então, se eu não vou me indignar para com aqueles que fazem maldade, o que é maldade? Maldade, biblicamente falando, é toda a prática moral que é contrário à vontade de Deus. Logo se torna uma prática imoral, desaprovada por Deus. O que é inveja? É desejar o que o outro possui, mas também desejar que o outro perca aquilo que ele possui. Então não sentirmos indignação, ódio, ira, revolta e nem inveja por aqueles que vivem na injustiça. Por que não? Porque cedo eles serão ceifados, logo eles murcharão como a erva, ou seja, eles terão a sua recompensa. Infelizmente, a recompensa final, uma eternidade sem Deus, o popular inferno. Versículo 3: confia no Senhor e pratique o bem, assim habitarás na terra e te nutrirás com a fé. Então, em vez de desejarmos, de gastarmos tempo, de perdermos saúde emocional, preocupados com eles, com aqueles que vivem na maldade ou na injustiça, nós devemos então confiar no Senhor e praticar o bem. Se assim o fizermos, a Bíblia diz que nós seremos nutridos, habitaremos em paz e seremos nutridos com a fé. Eu escrevi assim: em vez de desejarmos o caminho dos desobedientes ao Senhor, devemos, então, em vez de querermos ser, de querermos viver como os injustos, como os maldosos, em vez disso, nós devemos confiarmos no Senhor, praticar o bem e fazer do jeito de Deus. Confiar no Senhor, irmãos, é nós, de fato, deixarmos que Ele faça do jeito dele. Então, pastor, eu não vou trilhar o caminho dos maldosos, eu não vou viver pela prática dos injustos. Eu já entendi, porque os injustos e maldosos, eles receberão a recompensa deles. E eu estou falando isso, irmãos, e sendo repetitivo, porque todos nós, no decorrer da vida, corremos o risco, porque estamos servindo a Deus. Você serve a Deus, você é uma pessoa que ama Jesus, você é uma pessoa que tem muito desejo. Nós somos pessoas que temos muito desejo de cada vez mais amarmos a Deus. Só que muitas vezes as coisas das nossas vidas não acontecem. As coisas não acontecem do jeito que gostaríamos. Aquela história, um exemplo simples: a pessoa é um cristão fiel, mas materialmente falando, a situação dele é inferior à do vizinho. O vizinho não é cristão, o vizinho é maldoso muitas vezes, o vizinho, ele é injusto.
mas materialmente falando, ele está 100 vezes, 1000 vezes mais melhor do que aquele que serve a Deus, do que aquele que é fiel a Deus. E esse que é fiel a Deus corre o risco ao longo da vida de falar assim: ué, não estou entendendo, sou cristão, amo a Deus, estou tentando em excelência servi-lo de uma maneira melhor cada vez mais, mas o meu vizinho que zomba de Deus, que escarnece de Deus, está 1000 vezes melhor do que eu. E aí esse que é fiel corre o risco de falar assim: cansei, vou trilhar o mesmo caminho que ele está trilhando, porque ele está trilhando o caminho da injustiça, ele está trilhando o caminho da maldade, e aparentemente aqui no mundo dos homens ele está melhor do que eu. Então todos nós corremos o risco ao longo da vida de fazermos essa reflexão e corrermos o risco de querermos dar tchau para Deus, pararmos de fazer do jeito de Deus para fazermos do jeito do vizinho. Por isso que o versículo 2 já está dizendo que eles, o vizinho que é maldoso, o vizinho que é injusto, se não se arrepender em vida, mesmo que em vida, aparentemente aos olhos dos homens, ele esteja bem, ele esteja materialmente falando de forma maravilhosa, a conta dele vai chegar. Por isso a expressão do versículo 2: como erva murcharão, como verdura seca vai acabar. Por isso, irmãos, que a reflexão cristã nunca deve ser na perspectiva terrena. Não é o quanto que a terra está me dando, porque a terra dá para cristãos e não cristãos. Nós temos falado sobre isso aqui. A chuva cai sobre a roça do cristão e a chuva cai sobre a roça do não cristão. Não está escrito na Bíblia que Deus fechou o monopólio para abençoar só cristão. Deus abençoa todo ser humano que de alguma maneira pratica os princípios dele. Então eu preciso entender isso, para que eu não corra o risco de, ao longo da vida, querer dar tchau para Deus com inveja do estilo de vida dos maldosos e com inveja do estilo de vida dos injustos. Então o que é que eu faço? Versículo 3: vou confiar no Senhor e vou praticar o bem, vou fazer do jeito de Deus. Então, como diz o versículo 3 do Salmo 37, se eu confiar no Senhor e se eu praticar o bem, eu vou receber o quê? Eu vou receber paz e vou receber fé. Pastor, eu estou confiando no Senhor, eu estou praticando o bem, eu não estou caminhando pela rodovia dos injustos e nem estou trilhando o caminho dos maldosos. Eu estou confiando em Deus. Por eu estar confiando em Deus, o que Deus me promete? Versículo 3: confia no Senhor e pratique o bem, assim você habitará em paz na terra e será nutrido com a fé. A recompensa, segundo o versículo 3, por quem escolhe confiar em Deus, para quem opta por não fazer do jeito do mundo, para quem decide não fazer do jeito maldoso ou do jeito injusto, a recompensa dessa pessoa justa, desse cristão, será receber paz e receber fé. Mas o que é isso? Vamos ver. Paz, eu vou ler aqui, ó. Paz, no significado bíblico, paz vem da palavra hebraica shalom e do grego eirene. Paz, irmãos, seja no shalom hebraico ou no eirene grego, paz vai além da ausência de guerra. Paz significa totalidade, integridade, bem-estar, saúde, harmonia e prosperidade na relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, se eu confiar em Deus, segundo o versículo 3,
Eu vou habitar na terra em paz. E paz nós estamos vendo o que significa. Significa, como nós lemos, que eu terei prosperidade, mas não prosperidade material, não é a promessa aqui. Eu posso ter prosperidade material, mas não é o que o texto está prometendo aqui. Aqui vai falar que paz promete uma prosperidade. No meu relacionamento com Deus, eu serei próspero no meu relacionamento com Deus, que é talvez a melhor e maior prosperidade que nós podemos receber. Eu vou ter prosperidade no relacionamento para comigo mesmo. Eu vou estar em paz comigo. Eu vou ter graça para superar as feridas. Eu vou ter graça para superar as dificuldades. Eu vou ter graça para superar as traições, as decepções. Eu vou ter graça para superar as frustrações. Eu estarei em paz comigo mesmo. Porque às vezes, irmãos, o ser humano, ele está em paz com Deus. Ele consegue amar a Deus. Ele consegue dizer que Deus é bom, mas ele não está em paz com Ele. Ele ama a Deus, mas ele não ama a si mesmo. Ele olha em Deus e fala: eu te amo. O Senhor é maravilhoso, mas ele não é capaz de amar a si mesmo. Ele não é capaz de dizer para ele mesmo: ô céus, você é maravilhoso. Ele não é capaz de olhar no espelho e se abençoar a ele mesmo. Ele não é capaz de declarar sobre ele mesmo palavras que constroem. Ele adora a Deus. Ele declara todas as palavras possíveis para elogiar Deus, e está certo. Mas ele não consegue elogiar a si mesmo. Ele se vê como um derrotado. Ele se vê como um fracassado. Ele se vê como nada. Mas, irmãos, se eu confiar em Deus, está dizendo que eu vou ter paz. Paz para com Deus, prosperidade no relacionamento com Deus, mas também prosperidade e paz para comigo mesmo. Eu vou conseguir me abraçar. Eu vou conseguir me perdoar. Eu vou conseguir liberar palavras que abençoam a mim mesmo. Mas além de Deus e mim mesmo, paz vai garantir prosperidade no meu relacionamento para com o próximo. Porque eu estou amando a Deus, eu estou bem comigo mesmo, mas estou odiando o meu vizinho. Estou de treta com meia dúzia de pessoas. Não, irmãos, na prática cristã eu terei paz. Paz no meu relacionamento com Deus, prosperidade no meu relacionamento comigo mesmo, mas também prosperidade no relacionamento para com o próximo. Confia no Senhor, e assim diz o versículo 3: habitarás em paz na terra. Mas além disso, você será nutrido com a fé. Fé, segundo a Bíblia, o que é fé? Segundo a Bíblia, fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé, irmãos, é um fundamento sólido para as esperanças futuras e uma evidência do mundo espiritual. Fé não é apenas um sentimento, mas uma confiança ativa em Deus, que se manifesta em obediência. Se eu tenho fé, logo eu obedecerei a palavra de Deus, porque eu tenho fé, eu acredito em Deus e em sua palavra. Então, da minha parte, da nossa parte, vai haver uma predisposição para obedecer a palavra de Deus. Se eu tenho fé, eu praticarei as boas obras, vou ter uma vida de oração e assim por diante. Então o versículo 3 está dizendo: confia no Senhor e pratica o bem. Você habitarás na terra em paz. Paz
prosperidade no seu relacionamento para com Deus, aleluia, ó, prosperidade para com Deus, relacionamento para consigo mesmo e para com o meu próximo. Confia no Senhor, pratica o que, irmãos? Bem, habitarás na terra em paz, você será nutrido, fortalecido com fé. Versículo 4: deleita-te, agrada-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, esse versículo, ele explica o porquê não recebemos coisas de Deus. Se esse versículo, se eu desse conta, se eu conseguisse viver ele, irmãos, eu conseguiria receber muito mais favor de Deus, porque o versículo está dizendo: deleita-te, agrada-te no Senhor, tenha prazer em Deus. Se isso for verdade na minha vida, está prometendo que Ele vai satisfazer todos os desejos do meu coração, desejos esses, claro, que sejam concordantes com a vontade de Deus. Então o versículo está dizendo para que eu me deleite em Deus. Agora, o que é se deleitar em Deus? Deleite, eu fiz a lição de casa. Deleite significa sentir o intenso prazer, satisfação ou contentamento profundo com algo. Então, deleite é isso, é sentir um prazer intenso, uma satisfação profunda, é isso. Lembra quando nós éramos crianças, estávamos febris, sem apetite, mas mamãe entendia que nós precisávamos comermos para não ficarmos fraquinhos, e mesmo sem nós estarmos com apetite, muitas vezes o paladar nem estava direito conseguindo usufruir do sabor do alimento, mas mesmo assim, mamãe fazia que nós comêssemos à força. Eu lembro da minha mãe: ah, mãe, eu não quero comer, mas você precisa comer. Ela pegava a colher e ó, colocava na minha boca. Por que que as mães fazem isso? Porque elas sabem que a criança precisa de alimento. Mas aquela criança está se alimentando, mas ela está se alimentando com vontade ou sem vontade? Sem vontade, ou seja, comendo à força. Muitas vezes, irmãos, nós estamos servindo a Deus não com prazer, nós estamos servindo a Deus como a criança, comendo à força. Mas o que o versículo está dizendo, que Deus irá satisfazer os desejos, não de quem come à força, não de quem está fazendo obrigado, mas de alguém que tem prazer, se deleita em servir a Deus. Deleita-te no Senhor, tenha prazer em servir a Deus. Faça por obrigação. Se é por obrigação, Deus não irá satisfazer os desejos do meu coração. Eu estou fazendo, eu estou cumprindo o ritual, mas Deus sabe que é por obrigação e não por prazer. E se não é por prazer, a promessa do versículo 4 não vai se manifestar na minha vida. Irmãos, e aqui eu quero fazer uma reflexão
Eu filosofando com a pastora Thelma esses dias, os irmãos vão entender. Alguém aqui conhece um católico de verdade? Católico que vai na missa. Alguém conhece? Não de boca, porque tem um católico que é de boca, não é? Mas tem aquele que vai na missa. Ele é católico de verdade. Ele não é por tradição. Eu sou católico, nunca pisou numa missa. Ou vai uma vez no ano. Não, o cara é católico mesmo. Todo domingo, tá lá. Ok. Uma igreja católica raiz, ela é igual a 1000 anos. É um padre, é uma missa, é aquela liturgia, certo? Mas ele está lá. Lá perto da minha casa tem uma igreja católica tradicional em Santa Bárbara. Irmãos, todo domingo cedo, aquilo está abarrotado de gente. Todo domingo cedo. Naquele dia, então, que se comemora o dia da padroeira deles, é 24 horas de missa direto. Todas as missas lotadas. Mas o que atrai aquele povo naquela reunião? É o mesmo ritual há 1000 anos. Não tem nada moderno. O padre não inventou moda. O padre não contratou um animador de auditório. Não, é aquela mesma liturgia. É aquele mesmo ritual de sempre. Mas quem é católico raiz está lá. Estou filosofando com a minha esposa e fazendo uma comparação com a igreja evangélica hoje de maneira geral. Bom, se em algum momento a igreja evangélica inventou de culto ser show. Então, de maneira geral, a igreja evangélica começou a buscar motivo para estar no culto. Bom, por isso nós temos trabalhado essa ideia de que, pastor, o que me deve me motivar a estar no culto? Simples, fato e prazer de eu adorar a Deus. Ponto. Por que eu vou sair de casa às 6h30 da tarde com calor? Eu vou lá naquela igreja, que hoje nem ar-condicionado tem. Vou passar calor, mas eu tenho um compromisso de adorar e cultuar o meu Deus. Vai ter um pregador internacional, vai ter um cantor famoso, vai ter o Fernandinho, vai ter a Emegarda, vai ter o grupo de louvor da minha igreja, abençoado, unido. Eles vão cantar músicas que cultuam, que adoram o Deus vivo. Mas por que eu vou lá? Eu tenho prazer em cultuar e adorar o meu Deus. Depois vai ter um pregador expondo as escrituras, não vai me enganar, vai prometer o que a Bíblia não vai ficar me enrolando com conversa fiada, vai expor a palavra de Deus. Então eu vou lá para adorar a Deus, ter comunhão com irmãos, ser ministrado pela palavra de Deus, é isso. Só que a igreja evangélica ganhou um formato de maneira geral, e agora nós temos que colocar aqui um canhão de luz, temos que colocar um letreiro, cada coisa é uma novidade. Esse ano tem motivação para ir na igreja. Peraí, irmão. Aqueles que nós dizemos não servem a Deus de verdade, todo domingo. Ele é raiz. Todo domingo ele está lá. Pode falhar um domingo. Está lá. Está vendo o quê? Mesmo padre. Mesmo ritual. Ou nada. É aquele mesmo formato. Mas ele entende que aqui é Deus. Com a igreja evangélica, ela entrou numa vibe, palavra da moda, quando aquela igreja não promover algo diferente. Nós tem igreja, cada um oferece uma comida diferente, troca a marca do bombom, troca a marca da água mineral, muda a marca do café, para ver se o povo da igreja. Não, irmão, então nós não entendemos o que é cristianismo, então nós não entendemos o que é servir a Deus. Irmãos, a geração antiga não tinha a estrutura que nós temos hoje. A estrutura antiga ia para salões, e rebocado era o cara cultuando a Deus e uma lagartixa na parede. Eles
eles cultuavam, eles adoravam, eles reverenciavam o Deus vivo. Hoje, se não tiver ar-condicionado, se não tiver um diácono, garçom me servindo, não vou, estou sem vontade. Deleita-te, agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus, com calor ou sem calor, tenha prazer em sentar à mesa e comer a comida do seu Deus. Então todos os desejos do meu coração serão saciados. Deus não me deve nada, Deus não é obrigado a nos dar nada. Às vezes eu falo assim, Deus, mas eu te o Senhor não vai fazer nada. Ele faz, é porque Ele é bom e misericordioso. Porque nós temos ensinado que o Evangelho não se trata do que Deus irá ter. O Evangelho se trata do que Deus já fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho dele, para que todo aquele que não pereça. Então, às vezes, irmãos, aqueles que nós dizemos que servem a Deus, estão dando um show em nós. E naquele mesmo formato, estão lá, nós evangélicos estamos procurando meio, atrativo, motivem a dirigir a uma igreja de domingo à noite e adorar para Deus. Agrada-te do Senhor, deleita, satisfará o desejo. Não deleitar-se, ter de novo, sentir um prazer intenso, satisfação ou contentamento profundo com algo, como se estivesse desfrutando. É encontrar alegria, regozijar-se ou prazer-se. Não, Deus muda a minha realidade, a realidade da igreja, nossa. Mas a Deus como alguém que está sendo obrigado a comer. Não, a Deus, estou tendo prazer. Como é prazer? Às vezes a pessoa fala assim, aquela igreja está parada. Como assim parada? Tem louvor tocando toda noite, a dor. Aquela igreja não tem show, aquela igreja não tem entretenimento, mas o cara precisa tem adoração ao Deus. Não, é como para agradar. A igreja, ela tem uma adoração, toca o céu, pregador, abre a boca, não engane a palavra, evento, irmão, está cheio. Mas o que da minha vida é o evento, é a presença, é a palavra. Ela quando toca, muda. Então deleita no Senhor, pratica, assim habitarás em paz na tua alma. Deleita no Senhor, Ele satisfará o dia que eu viver isso, irmão. O dia que eu conseguir me relacionar com Deus, também tão bom que é, desejos serão atendidos por Deus. Pastor, eu estou como o senhor. A maioria dos meus desejos, Deus não está atendendo. Então talvez você está como eu. Ainda não é verdade. Estamos nos deleitando, tendo prazer verdadeiro em servir a Deus. Mas vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Amém? Cantar uma canção, Carlos Queiroz. Beleza? Ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Calma. Glória a Deus. Feche seus olhos.
enquanto eles se ajeitam, vamos praticar o que nós ouvimos. Comece a falar com Deus. Comece a buscar esse prazer em estar na presença. Ontem, irmãos, era alguma hora do dia, não lembro a hora exata. Sabe quando dá aquela vontade de Deus? Eu fui para o quarto, fiquei 1 hora orando. Irmãos, que coisa gostosa. Aquela 1 hora ali falando com Deus, é isso. É quando Deus começa a fazer falta. Você começa a sentir desejo. Você tem dinheiro, você está com a geladeira cheia, está tudo bom, ou não. Mas você começa a ter desejo, vontade por Ele. Comece a praticar isso, comece a falar com Ele. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te amamos, nós Te bendizemos. A Deus, como é bom Te servir, como é bom Te amarmos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a Te amarmos. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor. Ajuda-nos a praticarmos o bem, para que recebamos paz, para que sejamos dignos com fé. Ajuda-nos a nos deleitarmos, a termos prazer no Senhor. Prazer, gozo, estar contigo, te amar, te obedecer, de viver e fazer a tua vontade. Seja um prazer para nós, não seja uma obrigação, não seja uma prática religiosa, não seja um hábito adquirido, mas que seja algo prazeroso. Senhor, que seja para nós um prazer estar na igreja, um prazer estarmos nos cultos, adorarmos o Senhor de maneira coletiva, orarmos, Te amarmos, sermos ministrados pela Tua palavra. Restaura em nós, Espírito Santo, restaura esse desejo de irmos à casa do Senhor, restaura esse desejo de estarmos na Tua presença, de abrirmos a boca, de orarmos, de adorarmos, de gritarmos, de pularmos, de declararmos que Tu és o nosso Deus, e não há outro além de Ti. Derrama isso sobre nós, traga esse avivamento sobre nós, traga esse despertamento espiritual sobre nós, mais vivos, queremos estar mais vivos, queremos estar mais vivos para o Senhor, mais vivos para a Tua vontade. Aleluia, Te amamos, Te amamos, Te amamos, Te adoramos, Deus. O Senhor é maravilhoso, aleluia.
Tu és adorado.